Quer dizer, começou a gravar, já vou... Rafael Soares chegou. Aí. Vamos fazer o exemplo 7. Escoamento em um tubo com fluxo de calor constante em regime turbulento. Vocês estão ouvindo aí numa boa? Sim. Tá, porque às vezes eu esqueço de deixar o microfone aberto do gravador. Uma vez aconteceu isso. Tá? Bom. Tá aí, ó. Parecida com um exemplo que a gente fez. Então, ó, dentro de um tubo de diâmetro D igual a 100 mm, há um escoamento de ar com uma vazão máxima de 0,078 kg por segundo e mais um fluxo de calor uniforme de menos 1.500 watts por metro quadrado, sendo que na entrada a temperatura média do ar é de 200 graus Celsius e na saída a temperatura média do ar é de 100 graus Celsius, conforme a figura seguinte. Bom, o fluxo de calor é negativo, então ele está saindo do volume de controle. O nosso volume de controle é esse tubo aqui, tá? Deu a temperatura de entrada de 200 graus Celsius, a temperatura de saída de 100 graus Celsius, tá? Mas não deu o comprimento do tubo. Então, esse vai ser um dos parâmetros que nós calculamos, ok? Muito bem. Como que nós vamos iniciar esse problema? Alguma ideia? Tentar descobrir o comprimento do tubo? Não. Bom, deixa eu continuar aqui. Não. A gente vai... Ó, nós temos aqui as propriedades do ar, tá? 400, 450 Kelvin, tá? Porque ele entra 200, 200 sai a 100. Então, nós vamos avaliar as propriedades na temperatura média, tá bom? Então, ó, nós vamos calcular tudo isso aqui, ó. Letra A taxa de transferência de calor em watt. B, comprimento do tubo em metro. C, o número de Reynolds médio. D, a velocidade média do escoamento em metros por segundo. E, o número de Nusselt médio utilizando a equação de Dittus-Boiter. F, o coeficiente de transferência de calor por convecção média em watts por metro quadrado Kelvin. G, o comprimento de entrada hidrodinâmica em metros, que é o da velocidade. H, o comprimento de entrada térmica em metros. E a temperatura média na seção, né, no início, a 20%, 40%, 60%, 80% e depois na saída, tá bom? Quase que foi isso mesmo, né? Quase que a gente começou calculando o comprimento do tubo, tá? Mas vamos calcular primeiro a taxa de transferência de calor, ok? Bom, nós temos, ó, a taxa, lembrem sempre, tá? Que a taxa de transferência de calor que entra na direção perpendicular ao escoamento é igual à variação de energia térmica, né, com ganho ou com perda. Tá? No caso, como está perdendo calor, então vai ter uma diminuição da energia térmica devido ao escoamento do fluido. Tá? Então lembre sempre disso, é sempre um igual ao outro. Bom, então letra A, taxa de transferência de calor. Tá? Taxa de transferência de calor a gente vai dar pela variação da energia térmica, tá? Devido à entalpia, tá? Que é a vazão máxima vezes o calor específico do fluido, vezes a temperatura que sai menos a temperatura que entra. Beleza? Só um momentinho aqui. Vamos lá. O calor específico avaliado a temperatura média, tá? 150 graus Celsius, que corresponde a 423 Kelvin, que interpolando lá vai dar 1017,2 joule por quilo Kelvin. Tá? Então, ó, pegando a vazão máxima, multiplicando pelo CP, pela diferença de temperatura, vai dar a taxa de transferência de calor, vai dar menos 7.934,2 watts. Beleza? Tranquilo? Muito bem. O próximo item. O próximo item é calcular
o comprimento do tubo. Nesse caso específico, tá? A taxa de transferência de calor devido à variação da energia térmica é igual à taxa de transferência de calor, né, perpendicular ao escoamento. Essa taxa é na direção do escoamento, esse que a gente calculou, menos 7.934,2. E a taxa de transferência de calor é o fluxo de calor vezes a área lateral, né? A área lateral do tubo, que é o perímetro, π vezes d, vezes o comprimento do tubo, que é o que nós queremos encontrar. Tá? Então, nós temos aqui a taxa de transferência de calor, esse 1.500, que é o fluxo de calor que está saindo é negativo, vezes, né, π, vezes o diâmetro, que é 0,1, vezes o comprimento. Então, o comprimento vai dar 16,84 metros. Entenderam aí a ideia? Tranquilo, né? Por enquanto, ainda não falamos se é laminar ou turbulento, só estamos calculando esses dois itens, que nesse caso independe do tipo de escoamento. Tá? Bom, agora sim, nós vamos calcular o número de Reynolds médio. Tá? Então, para a temperatura média de 423 Kelvin, né, que são 150 graus Celsius, nós temos a densidade do ar, a viscosidade dinâmica, a condutividade térmica do ar também e o número de Prandtl. Tá? Se ele não tiver tabelado, o número de Prandtl é a viscosidade dinâmica vezes o calor específico, que estava lá no slide anterior, aqui não está, dividido pela condutividade térmica. Tá? Para o caso do tubo, o número de Reynolds é 4 vezes a vazão máxima dividido por π dμ. Tá? Substituindo os valores, tá? Nós vamos achar o número de Reynolds de 41.449, que é regime turbulento. Tá? Lembrando que para ser turbulento, o número de Reynolds tem que ser maior do que 2.300. Beleza? Então, ó, a gente já não pode mais usar aquelas equações que a gente já usou nos slides, nos exercícios anteriores, porque lá era laminar. Tá? Então, vamos ver, a gente vai usar uma equação mais simples, tá? Porque o número de Reynolds é alto. Tá? Tem duas muito famosas, a de Dittus-Boiter, né, que pode ser usada para número de Reynolds maior que 10.000, e tem da Gnielinski, tá? Ela pode ser usada para número de Reynolds menor que 10.000, mais turbulento, né, tem uma faixa mais ampla, só que ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque leva em conta o fator de atrito. Tá? Mesmo num tubo liso, em que a rugosidade é zero, existe um fator de atrito. Tá? Nessa equação de Dittus-Boiter, não leva em consideração isso. Tá? Antes disso, tá? Na letra D, a velocidade média do escoamento em metros por segundo. Tá? Então, ó, a velocidade média é a vazão máxima dividida pela densidade dividida pela área do escoamento. Ou vazão máxima é densidade vezes velocidade média vezes a área da seção. Tá? Então, nesse caso, substituindo aqui os valores, a velocidade do escoamento é de 12,02 metros por segundo. Beleza? Letra E, o número de Nusselt médio utilizando a equação de Dittus-Boiter, que fala, tá? Como é resfriamento do fluido, o N vale 0,3. Tá? Se fosse aquecimento, esse N valeria 0,4, que é o expoente do número de Prandtl. Tá? Esse 0,8 é constante, tá? Então é 0,023 vezes o número de Reynolds elevado a 0,8 vezes Prandtl elevado a esse N, nesse caso é 0,3. Então, ó, substituindo os valores, né, o número de Reynolds, que é 41.449, o número de Prandtl, que a gente está determinando nos slides anteriores ali, 0,6883, né, tudo é 1 elevado a 0,8803, o número de Nusselt vale 101,64. Tranquilo. Tá? Na letra F, coeficiente de transferência de calor por convecção médio, em watt, metro quadrado, Kelvin. Tá?
A gente sabe que o número de Nusselt é o coeficiente convectivo vezes o diâmetro dividido por K. Tá? Calculamos o número de Nusselt no caso anterior, temos o coeficiente de transferência de calor médio, vezes 0,1 dividido pela condutividade térmica do ar. Tá? Esse coeficiente de transferência de calor vai dar 35,99 watts por metro quadrado Kelvin. Ok? Ô, Flávio, o Fernando mandou mensagem para mim para você aceitar ele na aula aí. Ah, não Tá sei tentando não. entrar. Quem entrou, quem não entrou não entra mais. Ela não tá vou cabendo avisar. mais gente, ela tem muita gente na sala. Vou avisar ele aqui. Vocês darem um toque mesmo, porque eu não vejo, tá? Às vezes eu ouço alguém que está entrando, mas às vezes passa batido, tá? Então pode interromper a aula, não tem problema. Então aí, calculamos o coeficiente, vamos lá ver a letra G, né? O comprimento de entrada hidrodinâmica em metros. Vamos ver se a gente pode realmente utilizar essa equação, né? Então, ó, como escoamento é turbulento, a gente vai usar essa forma agora, não mais aquela outra, que era o 0,05 vezes o número de Reynolds. O número de entrada sobre diâmetro é 4,4 vezes o número de Reynolds elevado a 1/6. Tá? Substitui os valores aqui, o número de entrada dá 2,59 metros. O tubo, lá o comprimento do tubo é de mais ou menos 16 metros, né? Aproximadamente, se eu não me engano, que a gente calculou. Já nem lembro mais direito o valor, mas é mais ou menos isso. Então, tranquilo, a gente pode trabalhar com escoamento completamente desenvolvido, tá? No caso de turbulento, costuma ser mais tranquilo isso, tá? Porque os perfis costumam se desenvolver mais rapidamente, com exceção de fluidos metais líquidos, aí é mais complicado. Muito bem. Letra H, comprimento de entrada, tá? Então, ó, o comprimento de entrada térmico para regime turbulento é 10 vezes o diâmetro. Tá? 10 vezes 0,1 dá 1 metro. Alguns autores, né, eles falam ó, que esse comprimento de entrada pode variar de 10 o comprimento de entrada térmica sobre o diâmetro varia de 10 a 60, mas os autores consideram como 10. Se fosse 60, que é o caso extremo, daria 6 metros, ainda menor que o comprimento do tubo, ok? Mas vamos considerar 10, que é o que a literatura fala aí, tá? Então, tranquilo trabalhar com região completamente desenvolvida, ok? Bom, letra I, o último exercício aí, ó. Acho que é o último item, se não me falha a memória, tá? A gente vai calcular a temperatura média na seção. Então, ó, nós temos que, para essas situações aqui, tá? O fluxo de calor é igual ao fluxo de calor por convecção, tá? Aquele fluxo de calor, então, vai ser igual ao coeficiente de transferência de calor médio vezes a diferença de temperatura entre a parede e o fluido, tá? Aqui, ó, o fluxo de calor, tá? Ele está saindo, né? Então, ó, ele está indo em direção para fora do tubo, ok? Então, menos 1.500 é igual a 335,91. Não, 35,91 aqui. Acho que foi um 3 a mais aí, tá? Se eu não me engano. Tem um número a mais. Depois eu... E aí a gente acha a temperatura do fluido menos a temperatura da superfície igual a 42. Tá? A temperatura média ao longo da seção pode ser dada por essa forma aqui também. Tá? Pode ser feito isso. Ok? A temperatura média, a temperatura de entrada, mais o fluxo de calor, vezes π, vezes o diâmetro, dividido pela vazão máxima, vezes P, vezes o calor específico, vezes x. Tá? Então, vai ser 200 menos 1.500 vezes π vezes 0,1, dividido por 0,078 vezes 1017,2 vezes x. Tá? Aqui, essa condição aqui foi só para achar a diferença de temperatura entre a temperatura média e a temperatura da superfície. Porque, ó, lembre, como é fluxo de calor constante, essa diferença de temperatura é constante. E a gente vai ter um perfil linear da temperatura média do fluido ao longo do escoamento
em um perfil linear da temperatura da parede do tubo. Tá? Então, ó, substituindo esses valores, nós temos isso aqui. Esse x, depois é só substituir esses valores aqui, ó, por exemplo, o x igual a 0, 0,2 vezes o comprimento do tubo, substituir aqui, a gente tem as temperaturas médias, tá bom? Bom, então tá aqui, ó, os valores do x, as temperaturas médias, 200 aqui é 100, daria até para fazer proporcional, né? 200 menos 100 dá 100. 100 dividido por 5, a cada 20% do tubo vai caindo 20 graus Celsius. 200, 180, 160, 140, 120, 100. Tá? Então, ó, e a diferença de temperatura entre o fluido e a parede do tubo é de 42 graus Celsius. 200 menos 42, 158. 180 menos 42, 138. 160 menos 42, 118. 140 menos 42, 98. 120 menos 42, 78. E 100 menos 42, 58. Tá? Então, ó, lá no final do tubo, a temperatura de saída do gás do ar é de 100 graus Celsius. E a temperatura da parede é de 58 graus Celsius. Beleza? Então, tá aí o exercício, ok? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Tranquilo.